Rádio Gilão. Nome de rio, nome de rádio. Para sintonizar, navegando. São bons acordes, não são? Pois é. Diremos de seguida o que serão. É um convite para este sábado, a partir das 4 da tarde, na Igreja do Carmo, em Tavira, a ser feita a apresentação do livro Apoteose, a obra musical de Sebastião Leiria. Hoje queremos explicar tudinho o que é que vai acontecer. Esta obra é uma promessa, a concretização de um sonho de Helena Leiria. Um sonho que se concretiza. Um sonho que nunca pensei que se concretizaria. Ok, então um momento importante. Importantíssimo. E só se concretizou graças à pessoa que está aqui ao meu lado. Com quem vamos falar não demora nada, com o Silvino Campos, que é uma máquina da eu música. Eu consegui terminar este ano as 5 obras do meu pai nas diversas vertentes do trabalho que ele fez durante a sua curta vida. Portanto, este é o 5º livro, desde a poesia ao teatro, à poesia de 2 livros, à parte jornalística, que é importantíssima também, que foi a última obra que eu lancei há 11 anos já, e agora é esta, que era impensável para mim. Então é importante, então o nome diz tudo, além de ser música, exatamente, apoteose é a apoteose do todo. Do todo o momento. É isso mesmo. Portanto, é um livro significativo. Sim, grande, com muitas, em volume também. Em volume, com muitas páginas. Muitas. E alguém já me dizia em off, e vamos saber mais. Todas as notinhas passaram por mim. Silvino Campos, bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bem? É para mim um enorme gosto de estar aqui. É um gosto receber-vos. Vocês são os grandes, portanto é muito bom nós, rádio, receber-vos aqui. Obrigada. Cada notinha passou pelo Silvino. É verdade. Sim? Posso dizer que foi um trabalho que me deu um gozo, uma honra imensa poder transcrever toda a obra do grande maestro Sebastião Leiria, um homem notável. Eu posso dizer que Sebastião Leiria, no seu todo foi um gênio. Alguém com as valências que ele tinha música dentro dele, ele tinha poesia, ele era pintor, ele próprio desenhava os cenários das peças de teatro. É difícil caracterizar uma pessoa com tanto talento. Ele, no seu todo, para mim, foi um gênio. Sim. Foi um gênio, sem sombra de dúvida. Em relação à música, Silvino? Em relação à música, o Sebastião foi fora de série. Foi um homem que atravessou todo o panorama musical da sua época. Desde peças de teatro, foi um homem que fez peças de teatro, parte musical, orquestração para a orquestra. Ele fazia os arranjos para vários instrumentos, sopros, violinos, cordas. Ele próprio fazia toda a parte cênica, o guião, todos os textos das peças de teatro, tudo. Ele próprio pintava os cenários das peças de teatro, tudo passava por ele. Além disto, deixou-nos peças para a banda, deixou-nos 2 marchas fúnebres, 2 peças, de um nível. Ele, em toda a área musical em que ele se entregava, eu posso dizer que ele sentia o que a música pedia. Se fosse música cênica, ele sabia empregar o que era necessário. Toda aquela parte cómica, E depois, ao mesmo tempo, aqui na parte das músicas para a banda, quando aparece aqui as marchas fúnebres, aparece aquelas músicas com aquele sentimento pesado, sim, aquele sentimento de dor, em que aquelas músicas se entregam, né? E depois deixou-nos também uma peça para a banda, uma peça que eu, quando eu comecei a escrever aquela obra, a transcrever para computador, eu fiquei completamente de cabelos em pé de ver a dimensão. Como as marchas fúnebres também têm uma dimensão... Uma intensidade. Uma intensidade e surpreendeu-me a capacidade de orquestração que este grande homem tinha. E não era só compor a música. Porque pensava nos instrumentos todos. Eu era capaz de orquestrar, de preencher tudo os acordes, tudo na perfeição. Eu posso dizer que este grande homem, eu tentado numa grande metrópole mundial, eu podia ter orquestrado músicas do Frank Sinatra.
se este grande homem tem nascido em Nova Iorque, ele estava nesse patamar perfeitamente. Perante o que constatei ao escrever a obra do maestro. Além disso, deixou-nos também a música sacra, deixou-nos várias missas, deixou-nos também peças originais desta área, deixou-nos uma peça muito bonita, A Noite de Natal, deixou-nos também um arranjo, que além do grande compositor que era o maestro Sebastião Leiria, também tinha esta vertente do arranjo, de saber colorir, harmonizar os instrumentos. Deixou-nos um arranjo muito bonito daquele tema Silent Night. Deixou-nos também um arranjo muito bonito dessa música também. E depois, por incrível que pareça, depois o maestro Sebastião Leiria, na música mais de cariz, mais popular, ele sabia entregar à música o que ela pedia em qualquer género musical. Em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Ele deixou marchas lindíssimas do São João, dos Santos Populares, deixou-nos corredinhos muito bonitos, deixou músicas das charolas, que ele também compôs muitas músicas para as charolas. Deixou-nos as marchas da escola técnica, da escola de pesca, os hinos. Deixou hinos. Isso. Deixou valsas, também deixou uma obra para piano de cariz virtuosista, uma valsa de concerto intitulada O Grande Dia. Uma obra que é uma obra técnica para um pianista executar de altíssimo gabarito. Exatamente. E depois, ao mesmo tempo que o maestro tinha esta vertente de saber se enquadrar, ele também tinha o lado romântico. Ao mesmo tempo, ele depois também tinha um lado romântico muito aprofundado. Os boleros, a balada que ele nos deixou também. A despedida, os tangos, deixou-nos obras muito lindas. Deixou-nos também um slow rock muito bonito chamado À Noite. É incrível. O Silvino já tem tocado alguma dessas peças? Já tem tocado e agora no próximo sábado irei tocar dois temas do maestro no grande homenagem que vai haver do lançamento do livro. Na igreja do Carmo, não é? É verdade, sim, senhor. Portanto, as notas com todo esse requinte e essa composição, o Silvino já estava a dizer isso, surpreendeu de alguma maneira, não é? Sim, surpreendeu-me pela complexidade e pela dimensão. Eu vi 1 ano e 7 meses a transcrever toda esta obra para computador. Isto foi tudo transcrito através do computador. Foi muito trabalhoso pela complexidade e pela dimensão da obra. E depois também houve alguns fatores. Havia muitas partituras que já estavam em estado degradado dos anos. Sim. Houve muitas partituras em que eu tive que... Por isso é que eu pus ali que eu acabei por rever também. Sim. Eu não alterei, mas tive que rever, porque houve muitas partituras que já estavam muito desgastadas dos anos. E além de estar as notas musicais, eu também inseri as letras de todas as músicas, porque quase todas as músicas do maestro, quase todas têm a letra. Pode-se dizer que 80% são obras que têm a letra e 20% são instrumentais, mas 80% são obras com música e letra. Com poesia. E eu inseri, em todas as partituras está inserida a letra junto às notas musicais, organizado silabicamente. Que bem. Qualquer pessoa... Quem adquirir o livro pode pegar nisso, quem percebe de música, exatamente, de canto, pode imediatamente, não é? Qualquer músico que pegue neste livro pode interpretar a obra. Começa a interpretar a melodia e está logo ali a letra, ali certinha por sílaba. Muito inserido. Muito trabalho, Silvino. Isto é um trabalho que as pessoas nem imaginam. Pois não temos ideia. Porque eu não fiz isto assim, eu despachei cada música, eu só terminei cada música quando eu senti que tinha a minha consciência tranquila e que estava perfeito o trabalho. E depois, além disso, também temos em todas as partituras, também temos a cifra que corresponde à harmonia, aos acordes. Por exemplo, posso dar um exemplo, temos alguém que começa a tocar a partitura,
De repente aparece algum guitarrista, Sim. olha para as cifras, começa logo a fazer os acordes com a guitarra. Logo, automaticamente, Sim. nem olha para as notas musicais, diz respeito aos acordes. Ok. Que isso também é importantíssimo. Sim, porque pensando num todo de... Porque a música temos a melodia e temos a harmonia. Geralmente quando temos escrita para a mão direita, por exemplo no caso do piano temos a mão direita e temos a mão esquerda, aí dá para perceber qual é a harmonia. Mas por exemplo quando temos uma música em que temos só uma linha da melodia, se não pusermos a cifra acaba por ficar incompleto, e eu inseri toda a informação para que a verdade musical estivesse aqui bem esclarecida para qualquer pessoa que pegasse nas partituras. Sente, Helena, que está como sonhou a apresentar o Sim, livro? está um trabalho espetacular. Portanto, o Silvino fez, na verdade, um trabalho espetacular. Muitas vezes em minha casa ainda fomos reconstruir músicas que estavam ou incompletas, ou não tinham letra, ou a música estava esquecida. Eu ainda cantei para ele, que eu me lembrava de jovem, e ele, através da minha cantarolar, ele foi reconstruir a música, porque havia músicas que estava a letra, mas a música já não estava. Houve muitas peças que se perderam, foram recuperadas e algumas foram recuperadas totalmente, porque eu lembrava-me ainda da música e da letra. Sim, mas um trabalho muito gostoso. Gratificante, mas muito é gratificante saber que está aqui imortalizado a obra deste grande gênero. Sim. Mas aqui com o trabalho do Silvino Campos, ficam os dois de alguma maneira presos a esta obra que sim, pode e deve ser utilizada. E é algo que está no meu currículo a letras douradas para o resto da minha vida. Completamente. Ter tido a honra, sim. Ter tido a honra e ter tido tempo para fazer este trabalho, porque isto era. Mas às vezes há alturas do ano difíceis, não, Silvio? Como é, por exemplo, um verão. Recordo-me quando fiz este trabalho, o verão é sempre complicado. Sim, claro. Atuações mas recorda-me que isto foi um trabalho. Houve peças de levar em semanas. Sim. Houve peças de levar em 2, 3 semanas. Essa marcha Barbarismos. Recordo-me as marchas fúnebres também, peças enormes, peças para banda com na volta de 30 páginas. Recordo-me também, como eu disse, além de a maioria das peças que estão são peças originais do maestro. Sim. Mas depois também temos peças orquestradas do maestro, e temos também aqui uma obra fantástica do maestro, que é cantares algarvios orquestrados para coro. Exatamente. Que nós já cantámos no projeto Lado a Lado. Pelo maestro. Quando eu lá estive com elas. Que é uma obra. É uma obra demora 9 minutos a cantar seguido. Okay. Tudo obras populares da nossa região. Exatamente. Harmonizadas do Algarve. Orquestradas para coro pelo maestro. É isso mesmo, sim. É assim quer dizer, tudo do popular ao erudito, ao clássico. E depois temos as missas. Tem missas completas. A Santo António, a Nossa Senhora das Dores, a Trezena, que agora se canta. Portanto, ao fim destes anos todos, amiga, se for hoje à Trezena de Santo António à noite, que eu ainda não consegui lá ir, cantam-se as músicas. É um gostinho especial também, não é, Helena? Que lhe dá, não é? Cantam-se ainda, estão entregues às pessoas. As pessoas antigas sabem a música e cantam sempre o hino de Santo António e a outra peça que eu agora não me recordo, o Milagre de Santo António. Cantam sempre aquelas músicas. É um gostinho especial também, de uma maneira, não é, Silvino? E missa já e a missa, sim, a missa de Nossa Senhora das Dores. Sim, tudo, sim. Essa missa de Nossa Senhora das Dores, que o meu avô foi andador da Ordem Terceira de São Francisco e ele ainda viveu lá há muitos anos. E ele tinha uma grande ligação com a mãe dele e com Nossa Senhora das Dores, porque a minha avó era uma pessoa muito devota. E, portanto, ele escreveu uma missa completa a Nossa Senhora das Dores em homenagem à mãe dele. Que bem. Com músicas lindíssimas, que agora é o segredo. Uma delas vai ser cantada pela primeira vez num coro, a 4 vozes. Que bem, que bem. Quando? Agora, sábado. Este sábado. Isso mesmo. Muito bem. Não digo mais. Ok, não pronto, já uma das surpresas, umas surpresas. É. Agora vamos saber, apoteose, do ponto de vista do Silvino, a quem pode interessar este livro. Isto é um testamento que qualquer músico, maestro que queira
pegar, está aqui um Banda, património. qualquer banda também. Para a banda, está aqui um Sim, património. eu já ofereci três peças Sim. do espólio dele, esse Barbarismos que está aí para Isto tocar. é um- As marchas fundos já estão entregues na banda e já foi uma tocada o ano passado, que foi tocada, tinha sido tocada a última vez no dia do funeral dele, em 1972. Ok. Isto é um património imaterial que está. É algo que faz parte da nossa identidade. Sim. Porque além de estar aqui a obra do maestro, então, como eu disse, também Sim. está esse arranjo de temas algarvios. Sim. Que E muito mais. Ele era uma pessoa muito popular, ele amava demais esta cidade de Tavira e ele dedicou sempre tudo o que fez à cidade de Tavira e foi sempre ao encontro dos mais simples, dos pescadores, dos homens do campo. Portanto, as revistas dele, que ele sabe, as músicas 4 das revistas, revistas. normalmente ele faz a disputa entre o homem da serra e o homem do mar, com quadros lindíssimos, com músicas simples, mas As 4 maravilhosas, revistas que do continuam maestro atualizadas. São espetaculares. É que é um retrato da sociedade. E estamos da altura, a pensar, da altura, não é? sim, Completamente. continua a ser, porque esta cidade continua a ser uma cidade dividida entre o mar e a serra. Certo? A nossa característica é essa. Exatamente, portanto, há uma peça, uma revista, que foi a primeira que se fez, que foi ao Maria Vitória, a Lisboa, em 1955, quando o Algarve canta e rê. Ah, que bem. Para o ano, se chegarmos lá, se houver condições, ela irá à cena. Sim. Vai-se voltar a fazer já no novo teatro, como foi representada lá, correu as cidades todas do Algarve e foi à Maria Vitória, Oh, que bom. em 1955. Temos com a nossa Helena, temos novidades todos os anos e é o concretizar de sonhos, não é? Exatamente, É, sim. é o sim. concretizado. É isso mesmo. É. Este é, na verdade, o maior sonho, porque ele era inconcebível para mim. Porque se não houvesse uma pessoa como ele, que soubesse de música e que trabalhasse naquele sistema próprio, eu nunca Não iria conseguia, não é? poder Não, lançar. não, E também tenho que deixar aqui, desde já, um agradecimento em primeira mão. É que a nossa Presidente da Câmara é uma pessoa que pugna imenso. É uma pessoa apologista o mais possível da cultura desta cidade. Já dá muitos anos que vem esse... Mas neste momento está numa grande evolução. Ela abraçou desde o momento primeiro que nós os dois fomos lá. Ela disse imediatamente, sim senhor, vamos avançar para esse projeto. Porque ela podia ter dito não senhor, Sim. porque isto é um livro volumoso em todos os E sentidos. muito trabalhoso, não é? Muito trabalhoso. Mas isto é uma obra universal. Isto é Ela universal. imediatamente abraçou. sim. E fica uma bandeira de Tavira aí. Isto é uma Sim, obra sim, universal sim. que isto em qualquer local do mundo que alguém pegue nisto, está aqui a identidade do Está, Algarve. sim senhor, está. E muito Tavira. E muito. Muitas Tavira. obras dedicadas a muito, Tavira. muito, muitas. porque ele amava, ele foi convidado, eu era miúda, pelo maestro Tavares Belo, que era na altura uma referência, pronto, já morreu Sim. há muitos anos, mas as pessoas mais velhas ainda se lembram do maestro Tavares Belo, que era dirigente da orquestra da emissora, onde eu tinha um tio irmão dele que tocava, era violinista da emissora. Esse senhor, um ano veio cá a Tavira na altura das festas da cidade e convidou para ele ir para Lisboa, para Sim. trabalhar lá. Ele nunca Não. aceitou. Ele nunca sairia daqui. Não. A paixão dele, ele tem não sei quantas músicas, um dia ainda vou dar à paciência de contar quantas músicas ele dedicou a Tavira e especificamente à cidade, também ao Algarve. Essa música que se tocou agora no início é Sim, lindíssima, Eis o Algarve. É uma súmula também do que é o Algarve, que é uma pérola. Sim, pois é. É uma pérola que muita gente Que não já vem de conhece. trás, e continua Já assim. vem. E aquele vem. tema, um ventinho mareiro nas O margens do ventinho Gilão. mareiro. Isto Esta vida está presente em muitas músicas. Está imensa. Este ventinho mareiro, eu ouvi aquilo e que ele ficou em mim sempre. Quando chegou a altura de fazer isto, não estava nada em lado nenhum. Eu disse assim, olha Silvino, mas quando fizemos um Essa foi espetáculo, cantarolada. foi em 2015, eu lembrei-me e consegui que a Raquel Correia, a pianista, também lá vai estar a falar do Sebastião, aprendesse aquela música. Ela é simplíssima,
Mas é tão bela, é bonita, é uma balada. é tão sentimental. Para ser bonito não precisa ser complicado, o Silvino sabe senhor, disso. É não, verdade, não. é verdade. E ele era a simplicidade em pessoa. Ele Sabia sabe. empregar o que a música pedia. E depois tinha uma grande alma. A gente, quando ouve as músicas do maestro, nota-se que estava em uma grande... sente-se a personalidade do Sim. músico. Sim. Sente-se que o maestro era um músico mesmo a sério. Era uma grande Não era alma. colagem, já era mesmo um grande verdadeiro. coisa. Nem- Tinha ali E alma. Não total. era uma pessoa como os... Portanto, estamos a falar de outros tempos, que não Sim. têm nada a ver com estes tempos dele. Portanto, há 50 e tal anos atrás, o meu pai, Sebastião Leiria, nunca fez nada que lhe fossem pedir, nunca deixou de fazer e também nunca cobrou. O meu pai nunca ganhou nada com a sua obra. O que ele ganhou com a sua obra foi quando ele foi convidado para ser professor da Escola Técnica de Canto Coral, quando se fundou a Escola Técnica cá em Tavira, aí ele sim começou a receber Pela um valor, claro, pronto, e o seu trabalho de escrivão de direito. Fora isso, Não. as charolas todos os anos da luz, as charolas vinha não o senhor Zezé Silva de propósito, todos os anos ele fazia um canto novo, e o senhor Zezé Silva vinha de bicicleta da Luz de Tavira a aprender com o Sebastião Leiria. Depois, no dia 1 de janeiro, o Sebastião Leiria ia lá tocar. E a Helena Leiria chegou a ir muitas vezes com ele pela mão. Que bem, que bem. Portanto, que bem. isto tudo São tão boas memórias, não é? muito, muito boas, muito grandes recordações, sempre de simplicidade. E o Sebastião tinha outra coisa, não era uma pessoa nada vaidosa, uma pessoa completamente despretensiosa e que procurou sempre, desde o tribunal, ajudar os mais necessitados. Aqueles que não tinham quem os defendesse, aqueles que estavam na rua mas que precisavam de uma palavra, ele estava lá. É. Ele foi sempre assim. Portanto, É. esta era a dita alma grande do Sebastião E Leiria. isso sente-se na música. Que se E reflete, sente-se na música que que se está. reflete, que se reflete, não é? É verdade. Bem, vamos deixar o convite para este sábado à Sim, tarde. sim. Igreja do Carmo. Silvino, dá sempre o seu melhor, O Silvino mas ainda... vai Mas às 3 tocar. da tarde, vai Às 3 da tarde vai um grande haver acontecimento também. um discernimento de uma nova lápide no Coreto do Jardim. Porque a lápide que lá está, que foi colocada pela Associação de Jornalistas do Algarve, Sim. em 1978, que pertencia, quem fazia parte, o Luís Horta e o Alfer Chagas, colocaram lá uma lápide que foi descerrada pelo meu filho João, que hoje tem 57 anos. Pronto. Essa lápide neste momento está extremamente degradada porque ao longo destes anos todos ela partiu-se, Está junto rachada a característica do água, do mar. exatamente, Assim, e tá. atrás mesmo os próprios suportes estão todos enferrujados. Portanto, a Junta de Freguesia entendeu que devia fazer uma nova lápide em condições. E, portanto, ela vai ser inaugurada nesse dia, vai ser colocada no Coreto, Isto não sabe- naquele lugar, Sim. que não cabe, é maior, noutro lugar do Coreto. E, portanto, essa será a primeira cerimónia às 3 da tarde. Este sábado a partir das 3 da tarde. Depois daí, Depois seguimos daí seguimos para o Carmo. para a Igreja do Carmo para este momento, que terá Pronto, que terá um momento depois musical, onde haverá 4 momentos diferentes de várias músicas dele, lá está. Sim. O livro está dividido em 4 partes, Sim. por temas. É a música ligeira popular, Pois é. depois é a música sacra, depois é a música para a banda filarmónica e depois é a música cénica, que é a música pertencente às várias listas Sim. que ele escreveu. Portanto, eu consegui organizar o espetáculo com uma música de cada tema musical. Que bem, que bem. Incluímos 2 Silvinos É verdade. no percurso. O Silvino interpretar- vai tocar 2 peças. Vou interpretar um tango muito bonito do maestro e também uma marcha de São João. Faz todo o sentido. Já estamos aí com Exatamente. os Santos Pois Populares. estamos precisamente Santos- quase nos nas Santos vésperas. Populares. À porta. É verdade, é assim. Ele todos os anos, aí está, outra coisa, portanto, o Orfeão, vocês os dois já não são desse tempo, mas o Orfeão, Ainda me que foi recordo, em transformado criança. na Pousada da Juventude, era um atrativo principal da cidade. Sim. Portanto, ali se fizeram dezenas de anos, grandes bailes de fim de ano, do dia do aniversário do Orfeão, que salvo erro era 18 de fevereiro. O As ditas carnaval, marchas de São o João, o carnaval. carnaval, como é que se chama aquele baile da Pinha. Sim, da Pinha, na Tudo. Páscoa, na Páscoa. Tudo se fazia no Orfeão. Os fins de ano em que cada família levava
umas coisinhas para enfeitar as mesas para o Réveillon. E, portanto, as famílias que conviviam é outra vida. Era um centro cultural. Era outra vida, era um Onde centro o maestro cultural. foi o Onde ele grande foi, maestro. foi um dos grandes, sim, que passou por ali. E em que ele falava, em que se faziam palestras, aquilo que agora estamos a fazer em grande, mas já existia nesse tempo, e no recreativo também. Já existia com pessoas ilustres da cidade e da cidade de Faro, o Dr. Picoito, que era um advogado, o Dr. Carrapato de Faro, e outras pessoas que eu já não me recordo, porque depois eu tive 40 anos fora. Sim. E perdi o contacto. Mas faziam-se... O Dr. Jorge Correia foi uma pessoa muito ativa, sempre até ao fim, em que se fizeram lá grandes palestras sobre temas eruditos. O dito Sebastião Leiria era sempre convidado para ir falar. E digo-lhe uma coisa, Ana Cristina. O Sebastião Leiria conseguia captar a atenção daquela plateia e fazer as pessoas chorar com palavras muito simples. Era sempre um discurso muito simplório. Ele não tinha nada escrito, saía tudo do coração, mas era aquilo que agradava às pessoas. Claro, pela proximidade, não é? Pronto. De cada um. E é sobre temas variedíssimos. E os médicos desta cidade, que muitas vezes ele acompanhou para Lisboa, que eram operadores aqui, o Dr. Fausto Cansado, o Dr. Renato de Graça, que vinham também de graça, de Lisboa, operar no Hospital da Misericórdia, em Tavira. E ele muitas vezes ia com eles para cima, porque ele tinha problemas de saúde e ele a Lisboa ao médico. E ele ia sempre falando com eles. A certa altura, um deles disse que ainda era primo dele, o Dr. Renato de Graça. Perguntou ao Sebastião, mas que curso é que tu tiraste? Não tirei curso nenhum. Pois é. Não, Mas tu sabes mais do que Era uma nós. a enciclopédia. pessoa quando não é? A pessoa, se não É sabe, único. sim, a pessoa quando não sabe. Leu não é? muito, ele foi Sim. uma pessoa Aí que está. se No cultivou seu muito. todo era um gênio. Era. Alguém Assim ter como na tantas música, valências. assim como na música, ele não tirou curso nenhum. Pois. O meu avô é que ensinou todos os filhos a aprender piano. O meu avô, no fim do século XIX, criou a Banda dos Limpinhos. Está aqui bem próximo, Sim. a placa. Sim. Era a família Leiria que pertencia à Banda dos Limpinhos, que tocavam diversos instrumentos. Portanto, ensinaram os filhos. Bem. E foi os ensinamentos que o meu pai teve. Claro. E depois o Mas resto foi importante. por ele. Importante e o gosto. Mas E a gosto, não é? versatilidade do mestre Sim. é algo que deixa uma pessoa espantada no bom Sim. sentido, porque eu era capaz de estar numa igreja à frente de uma obra sacra, de uma missa, como era capaz de estar numa marcha de São João, como era capaz de estar nas charolas, como era capaz de estar a tocar um tango ou um bolero num baile, como era capaz de estar num concerto de piano. Atravessava o panorama musical Que bom. sem qualquer preconceito. Que bom. Sem qualquer dificuldade. E sem dificuldade, eu era capaz de percorrer qualquer área musical, que a gente, às vezes, quando vemos uma pessoa que é da área mais sacra, clássica, em pensar em tocar um cordinho ou uma coisa mais Exatamente. popular, Sim, né? sim, mais Ainda leve. há aqui outro pormenor também interessante recordar desta cidade maravilhosa, que falámos há bocadinho do Coreto. Portanto, nessa época, já não é nenhuma de vocês, todas as segundas e quinta-feira, ao domingo e à quinta-feira, toca a banda o seu Gingim no Jardim. Isto é um poema dele. Ah, que bem. Naquele tempo, a Portanto, cultura humor, vivia-se com uma grande na festa. rua, E à na rua, ao encontro das pessoas, Exatamente. não é? Sim. E portanto o jardim enchia-se para ouvir a banda tocar. E os garotos e as crianças andavam ali a correr de um lado para o outro e a gritar felizes. Sim. E portanto ali tocaram-se peças clássicas que ele ensaiava com a banda. Coisas Além disso, foi maestro maravilhosas. da banda também. E foi maestro da banda E foi muitos maestro anos. de uma grande orquestra Típica do Algarve, que era em Faro. Em Faro. Para onde ele fez ensaios, o Algarve. Ok. E para onde fez também grandes arranjos. Sim, Está aqui senhor, também sim. um cordinho tradicional, Sim, que é o sim, cordinho sim. algarvio, Que ele desenvolveu. orquestrado Isso para- mesmo, para para a a orquestra. orquestra. Tinha 55 instrumentos. Que bem. Essa orquestra típica. Muitos Foi bandolins. um grande senhor. Que Não haja bem. dúvidas. Olha, eu quero muito. Eu peço desculpa. Eu gosto do entusiasmo da Helena, adoro e gosto muito de a ter aqui por isso. Porque como é que Eu nós vivo. podemos perpetuar? Como é que Ele podemos era partilhar? assim. Sim. Ele era assim. Como é que nós podemos deixar para quem não sabe quem é? Gosto muito, 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 Helena, e tenho que lhe dar muitos parabéns. Obrigada. Concretizou o sonho da Dona sua Helena vida. foi- Sim. É, o sonho Sim. da vida verdade. Do Sebastião. de perpetuar. E também lhe digo uma coisa: se o Sebastião estivesse cá, ele dizia assim: não vale a pena Esquece fazer lá nada. isso. Exatamente. Não se tinha feito nada, aliás. Eu ainda confrontei uma vez, já ele estava doente, em que a obra dele teve durante
20 e muitos anos depois dele morrer, dentro de um grande gavetão de um móvel enorme que havia na nossa sala. E eu disse-lhe assim: ó pai, mas já viu que está aqui tudo, aquilo nem por ordem Sim. estava tudo a monte, peças Ia ficando. Exatamente, portanto, ou ia para a gaveta ou E era haviam para... coisas que estavam perdidas. Isso mesmo, Ah, mesmo. Ou que ele dava às pessoas para ir interpretar e depois nunca mais voltavam. E ele só me respondeu, o meu pai era uma pessoa que calma, falava com uma voz pausada, e ele só me respondeu assim: não há problema, filho, alguém há de fazer um dia. Eu não pensei nessa altura, mas com os anos Aí está. E veio. acredito que possa ter havido uma parte da obra que se tenha perdido. Perdeu-se, Eu acredito perdeu. Eu sei que eu não sei. esteja aqui tudo. Não está. Mas está aqui muito. Mas está Ai, muito, é isso. 140 transcrições Exatamente. musicais. Quantas páginas tem um livro, Silvina? 550. Pouca coisa. 550 e de partituras são 440 páginas Ok. de música. Só de 550. música Só de mesmo. partituras Com são a- 440. Com as notas musicais Com a todinhas aí. música. Pois, um espetáculo. É Enfim, obra, é é qualquer obra, coisa, é é qualquer coisa. 59. Que bem. 560 páginas. 500 e... Pouca coisa. É obra, Sim, é pouca obra. coisa. É. Encontramos sábado à tarde, Sim, senhor. primeiro no jardim e depois na Igreja Por do acaso, Carmo. podia Exatamente. ter trazido, mas eu não me ocorreu que ia dizer isto. Ok. Essa poesia do jardim é deliciosa. Temos que lá ir ver. É Pronto, temos que lá ir ver. deliciosa. Temos Eu que lá ir acho ver. que Barbarismos sim. para encerrar. É verdade, os Cá barbarismos. estão eles para encerrar Vamos aqui ouvir em grande, uma marcha de concerto. beleza. Obrigada a ambos. Obrigada, Helena. Deus. Silvino, Obrigado, foi uma honra. Foi É uma um honra. Foi gosto também para mim, receber-vos. porque eu gosto muito de você. Eu Porque também- eu você é da veia do Sebastião Leiria, amiga. eu gosto muito da Helena é. e gosto muito também É, do é uma Silvino, pessoa que é. simples, competente, despretensiosa. É isso que se precisa nas pessoas. Gosto muito do Silvino a interpretar a sua Também, Obrigado. música. ele também é dessa. Ele é muito ele também. também é dessa Obrigado, veia. obrigado. É. Obrigada para vocês. Obrigada eu. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.